Tudo bom, pessoal? Eu andei fazendo aí uns videozinhos bem curtos para a gente tentar dirimir algumas diferenças ortográficas que foram estabelecidas, que foram convencionadas na Galiza, por um alinhamento mais político do que etimológico, histórico da escrita. Pronto. O que acontece é que a gente acaba deparando com algumas palavrinhas que, inclusive, elas aparecem em textos medievais com C cedilha. É o caso de uma cidade galega que eu vou acabar tendo. Eu acabei mergulhando um pouco da história de quando que surge esse nome, né? Porque era uma controvérsia se esse nome era de origem basca ou se era um nome, talvez um nome celta, né? Para quem não sabe, ali, aquela área ali tinha povos, né, pré-romanos, né, que podem ser muito ligados aos celtas. No período medieval, aquele espaço geográfico ali, tem um livro, que é o livro 5 do Códice Calixto, que ele vai colocando o nome dos lugares do Rio Minho até Santiago de Compostela, o lugar onde passavam os peregrinos, né? E ele vai citando alguns desses lugares. Então a gente encontra Pons Minia, ponte do Rio Minho, Pons Minia, que é onde hoje seria Porto Marim. Primeiro lugar que ele mostra ali. Depois a pessoa vai caminhando, né, vai passando por lugares, chega em Sala Regina. Sala Regina seria hoje talvez uma paróquia chamada Sá, em Palas de Rei. Continua caminhando e vai passar por Palatium Regis, que é onde é hoje Palas de Rei. Continua andando, e aí você vai encontrar Campos Leboreiro. Campos Leboreiro, que seria hoje um lugar chamado Leboreiro, né? Já no Conselho de Melide. Continuamos andando e vamos parar em Sancti Jacobi de Boente. Talvez o nome de uma igreja, bem provável, né? Que tem um lugar hoje chamado Boente. Depois, Castinhola. Castinhola hoje é Castanheda, que fica já no Conselho de Arsua. Depois aparece um lugar chamado Vila Nova, depois Ferrarias, que hoje é Ferreiros, e finalmente a pessoa chegava em Santiago de Compostela. Ou seja, nesse percurso começa em Pons e Minia até Santiago, não aparece o termo Arsua, que os galegos escrevem com Z. E nós, da língua portuguesa, vamos escrever com cedilha, C cedilha, Arsua. Pronto. E aí, convencionou-os, os estudiosos galegos vão entender que o nome Arsua, ele surge justamente naquele lugar ali chamado Vila Nova. Tem toda uma história que vai dar uma localização daquele espaço ali em Vila Nova que surge, começa a se usar o nome Arsua. Então, em 1130 não se escrevia, não tinha nada publicado em Arsua. É muito provável que ali em Vila Nova alguma coisinha a população local já falava para se referir a Arsua, mas oficialmente era Vila Nova. E também não se pronunciava Arsua, era uma outra coisa. Então, mais 100 anos depois, é que começam a aparecer já publicações com o termo Arsua. Olha que a gente está no século XXI, e em 1195 já aparece o nome Arsua, né? No Ecclesi Sancti Jacobi de Arsua. A segunda publicação em 1203, Pectri Dacti de Arsua. Essa Arsua aparece com C cedilha, inclusive. Depois volta-se a usar o Zeta. Em 1245, em Johannes de Arsua. Em 1283, Amélia Clerici de Arsua, agora com C cedilha. Estava variando entre zeta e cedilha, entendeu? Em 1444, pronto, já aí Castela já chegou com tudo, com pé, com tudo na Galiza. Escreve-se Maria de Arsua, duas Casales. E esse Arsua aqui, inclusive, é um C. Nem é um cedilha, nem um zeta. Bom, aí a gente parte para os estudos filológicos de quem tem competência. Então são os galegos que vão dizer isso, né? Já caiu por terra o nome basco, já caiu por terra qualquer nome pré-romano. Então, o que é esse tal de Arsua? E aí
eles vão deduzindo que existe lá uma palavra chamada ereja. Ereja seria uma variação de igreja. Então, ereja, o diminutivo de ereja é Erejua. E existem lugarzinhos lá chamados Erejua. São aldeias, são paróquias, enfim. Eu não sei se são... Tem lugares ali que são chamados de Erejua. Tem lugares lá que são chamados de Ferreirua, que é um diminutivo de Ferreira. Tem lugares que são chamados de Pereirua, que é diminutivo de Pereira. Então, obviamente, Arsua é diminutivo de alguma coisa. Beleza? E aí, eu avancei nas pesquisas, né? Existe uma palavra do latim, talvez, né, que chama-se, para denominar, Árcia. Árcia seria uma arca. Árcia. E o diminutivo de uma árcia é uma arsola, ou uma arsola, ou uma arcela, que são variações de uma mesma palavra original, né? Então, de árcia, você tem diminutivos que vão gerar arsola e arcela. Então, a palavra arcela e arsola, elas depois, uma delas vai se transformar em arsua. O que a gente conclui que arsua é um diminutivo de árcia, né? Árcia significa arca. Então, arsua é uma pequena arca, ou então uma espécie de arquinha. E é bem provável que ali, naquela região ali, da paróquia de Lema, que eu anotei aqui, ali por volta de 1283, é que aparece essa palavra arsola. Então, é possível que ele tivesse, ou de repente até tem até hoje, né? Muitas delas são quebradas, um dolmen, que teria um formato de uma arca. Então, o que os linguistas falam é que provavelmente foi isso. Os estudiosos falam que havia ali um dolmen, né, que era chamado pelos populares de uma arquinha. Então, uma arsola, uma arsua. Escreve com zeta ou cedilha. Convencionou-se a Galiza usar o zeta por um... Pronto, eles são espanhóis, né? Vamos lá. Os galegos são espanhóis? São espanhóis. Então, é justo que eles vão utilizar uma ortografia baseada no castelhano. Alguém tem dúvida disso? Vocês acham que seria o contrário? Vamos ser sinceros, também não fizeram isso com o mirandês em Portugal, né? Que era uma língua do tronco leonês, astro-leonês. Mas o que o mirandês faz? Uma ortografia espelhada no português, que também é um pouco contraditório. Eles deveriam ter uma ortografia vinculada ao leonês, né? Quando envolve Estado é complicado. Então, ficou uma ortografia que está aí hoje, cara, e não vai resolver. As pessoas já aceitam isso, elas preferem uma coisa simplificada para a língua delas, mas quando é para falar castelhano, aí eles aceitam de bom grado, né? Tudo certinho. No castelhano tá ali a escrita etimológica, aceita na Espanha, em qualquer outro país da América Latina, né, onde se fala espanhol. Agora, o galego é considerado uma língua de segunda categoria, né? É verdade. Então, não vamos dar valor um pouco. Faz qualquer ortografia aí, tá bom. Né? Ortografia bunda. Mas, bom, agora por que a sua deveria ser com cedilha, etimologicamente, não com zeta, a castelhana? Aí, os linguistas sabem muito bem que arcia é a palavra que simboliza a arca, e arciola é a arquinha. Toda vez que vem depois da letra C um I ou uma letra E, o som não é igual a K. Então não se pronunciava no período medieval algo como arquiola, mas sim como um TS, artiola. Então o cedilha ele simboliza essa fala, essa pronúncia. O cedilha está para isso, né? Na forma primitiva. Então, arsua, arciola, artiola.
Então, por isso é que é um cedilha e não um zeta, senão seria originalmente, primitivamente, Arquiola, mas se pronunciava Arciola. Então, o mecanismo era colocar um cedilha para simbolizar essa pronúncia. Portanto, o Arsua está incorretamente grafado com um zeta no Estado espanhol e, portanto, na Galiza. Esses filólogos que desenvolveram essa normativa não eram tão filólogos assim, né? Um abraço.